Eu gostaria de falar um pouco sobre a reforma administrativa que está no Congresso Nacional para ser votada. É curioso, eu sou favorável, nós precisamos de uma reforma administrativa, assim como nós precisamos de uma reforma do Pacto Federativo, como precisamos de uma reforma tributária, mas tudo isso tem que ser muito bem feito. Eu parto do princípio que toda vez que você pensa em uma reforma, você tem que fazer a reforma detectando onde estão os problemas. Primeiro você faz um amplo diagnóstico, aonde é que estão os problemas? Então, no caso da reforma administrativa, aonde é que estão os problemas? Aonde há gasto excessivo? Do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas, aonde é que estamos gastando e gastando mal? Porque a proposta de reforma administrativa que está no Congresso, ela basicamente mexe com a questão da estabilidade, forma de contratação, progressão, férias, mas isso vai atingir as carreiras que têm os menores salários, sobretudo professores. Isso não vai atingir carreiras típicas do Estado, por exemplo, judiciário, procuradores, etc. Então, para a gente fazer uma reforma administrativa, nós tínhamos que começar pelo teto, pelas castas, na verdade, existentes no Brasil, porque no setor público brasileiro existem castas. O Brasil é um dos países que tem maior percentual de gasto com pessoal no setor público. Muito mais do que países como a Argentina, proporcionalmente dizendo, Chile, etc. E os serviços não são melhores. Mas esse gasto que tem com o pessoal, ele é muito diferenciado. Há uma diferença gigantesca entre aqueles que mais ganham no setor público e os que menos ganham. Os que menos ganham normalmente são os que mais trabalham, professores e policiais sobretudo. A reforma administrativa, ela tinha que começar, então, no topo do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Sem isso, não faz o menor sentido você estar pensando em reformas. Olha só, para se ter uma ideia, né, da questão hoje, o orçamento do Legislativo brasileiro, federal, é de cerca de 12 bilhões de reais. Isso é maior do que o PIB de um estado como Roraima ou como Acre, por exemplo. O orçamento do Judiciário, só aqui no Espírito Santo, é de 1,2 bilhão de reais. O orçamento da Assembleia Legislativa é de mais de 200 milhões de reais. Então, assim, é necessário que isso seja revisto e como esse dinheiro é gasto. E o que há de gasto essencial realmente com esse dinheiro. E nós temos que cortar na própria carne. Então, quando se fala, por exemplo, da questão assim, nós estamos discutindo hoje o fechamento de comarcas aqui no Espírito Santo. Mas será que são essas comarcas realmente que estão exorbitando os gastos do judiciário? Será que não tem outros campos que há gastos inúteis, que não tem não tem um retorno para a sociedade e que teriam que ser cortados? Será que o problema é esse? No Legislativo, tanto em nível federal quanto estadual, é necessário repensar essas questões. Eu estava observando que, por exemplo, como se classifica uma média, uma grande e uma pequena empresa no Brasil? Então, segundo a classificação, uma microempresa são aquelas que têm até 19 empregados. Uma pequena empresa, aquelas que têm de 20 a 99 empregados. Uma média, aquelas que têm de 100 a 499 empregados. E uma grande empresa é classificada aquelas que têm acima de 500 empregados. Se a gente observar, por exemplo, aqui na Assembleia Legislativa, só um gabinete de um deputado pode ter 19 funcionários. É como se cada gabinete fosse uma microempresa. O Congresso Nacional, somando Câmara e Senado, tem 20 mil funcionários. E isso significa 100 vezes mais do que aquilo, ou melhor, 10, 20, significa 40 vezes mais do que é considerado uma grande empresa. Então, em número de funcionários, é como se o Congresso Nacional fosse uma gigantesca empresa. Mesmo a Assembleia Legislativa, que tem cerca de 1.400 também. Então, essas coisas precisam ser observadas.
E nós precisamos ter coragem de cortar sim na própria carne. Não é possível falar em reforma administrativa sobrando só para os funcionários que menos ganham e que muito trabalham, como professores e policiais, por exemplo, no Brasil. É necessário. E como o dinheiro público é gasto. Porque a gente vê durante o tempo da pandemia, por exemplo, esse 1 ano de pandemia, várias empresas fecharam, muita gente teve que demitir metade dos seus empregados ou demitir todos para se manter vivo. Enquanto isso, vários setores do setor público contratou. Houve nomeações no executivo, no legislativo. O Bandes chegou a criar 11 novos cargos. Se a gente observar aqui na Assembleia Legislativa, houve nomeações durante todo esse tempo também. No executivo também, aí eu penso assim, como um pequeno empresário, que é quem paga a conta, porque ele paga imposto, nem a sociedade, observa isso, quer dizer, enquanto o cara tem que demitir, eu vejo lá o executivo, legislativo, judiciário, sei mais quem, nomeando. E quanto dessas nomeações efetivamente eram essenciais? Porque a gente tem visto muito aqui no Estado, é o apadrinhamento político, né? Contratando aliado político, é ex-prefeito, é vereador, é prefeito que perdeu a eleição e não sei mais quem. E isso, tudo pago com dinheiro público. Realmente, nós estamos pagando quem vai dar retorno para a sociedade ou nós estamos pagando aliados políticos e cabos eleitorais antecipados? Então, ou a reforma administrativa, ela começa do teto, do topo, do judiciário, do legislativo, do executivo, com todos nós, membros do legislativo, federal, estadual, membros do judiciário, membros do executivo, cortando a própria carne, ou não dá para jogar a conta da reforma administrativa para cima de professores, policiais e funcionários públicos, que mais trabalham e que menos ganham, porque não são eles, com certeza, os responsáveis pela exorbitância de gastos públicos nos 3 poderes e nas 3 esferas da União. Muito obrigado, deputada Gilson.